Boa noite, a paz do Senhor a todos. É com muita alegria que eu venho trazer essa palavra para a nossa devocional e vou pedir para que os irmãos abrem no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, a parte A. Diz o seguinte: O mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem. Esse versículo se trata no momento em que José encontrou seus irmãos, reencontrou seus irmãos, né? E eu acredito que a maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui conheçam a história de José, mas para aqueles que não conhecem, até mesmo para poder contextualizar, eu vou parafrasear aqui a história dele. José foi uma pessoa que passou por maus bocados na vida dele, traições, decepções. Quando jovem ainda, seus irmãos com ciúmes dele o lançaram dentro de um buraco e lá pretendiam deixá-lo para morrer. Porém, estava passando uma caravana de ismaelitas e eles o venderam como escravo. José foi morar num país estrangeiro onde ele não conhecia ninguém. Lá ele trabalhou para um homem muito importante e depois de um tempo trabalhando para esse homem, a sua esposa o acusou de algo muito grave e José foi preso injustamente. Na cadeia ele ficou por um bom tempo e depois de um bom tempo ele teve a oportunidade de interpretar um sonho de Faraó, né? E Faraó ficou muito feliz, não só com a interpretação dele, porque Faraó via que Deus estava com ele, mas pelas orientações que José deu com base nesse sonho. E com tudo isso, José se tornou o braço direito do Faraó. É algo tremendo. E depois de um tempo, houve uma grande fome na região e os irmãos de José foram ao Egito para pedir alimento. E aí foi neste momento que José falou para os seus irmãos: Não se preocupem, eu não vou fazer mal a vocês. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou para o bem. Gente, quando eu vejo a história de José e ela é riquíssima, é possível ver que Deus usa pessoas e situações para nos mover para que o propósito dele seja cumprido em nossas vidas. Nada do que as pessoas possam fazer vai nos afastar de cumprir o propósito de Deus. Se quando os irmãos de José o venderam, né, para os ismaelitas, se essa ação fosse impedir que o propósito de Deus se cumprisse na vida de José, Deus não teria permitido. Então isso é muito lindo. Podemos estar passando por situações adversas, por traições, problemas no casamento, problema com os pais, com os filhos, com um amigo, por calúnia. Eu não sei o que você pode estar passando, mas eu sei que quando a gente aprende que Deus está no controle de todas as situações, a gente consegue passar por essas situações sabendo que Deus está conosco. Isso não quer dizer que você não vai chorar, você vai se entristecer, você vai rasgar o seu coração a Deus, mas você vai continuar no centro da vontade do Pai, sendo obediente, temente a Deus, que foi o que José foi em toda essa sua trajetória. Porque a Bíblia não relata José maldizendo, José blasfemando contra Deus ou até mesmo murmurando. Então essa é a grande lição que temos que ter. E aí isso me leva para o Novo Testamento, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que é um versículo bastante conhecido entre os irmãos, que diz o seguinte: Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Gente, olha que lindo esse versículo. Todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Sejam as coisas boas ou sejam as coisas ruins. É fácil quando a gente está vivendo as coisas boas, a gente vislumbrar, né, que Deus tem um plano e um propósito. Mas quando a gente está passando pelas coisas ruins, enfermidade, as coisas que eu citei anteriormente, é muito difícil de a gente conseguir enxergar alguma coisa. E não há problema nisso.
é normal. O que a gente tem que ter em mente é que quando a gente está passando por todas essas provações, a gente tem que estar com o nosso coração em Cristo. É não maldizer, é não amaldiçoar, é não blasfemar contra Deus, não murmurar. É sempre, mesmo chorando, triste, abatido, mas confiando que Deus está no controle. E aí o mais lindo que eu fui ter essa revelação assim recentemente está no versículo 29, que diz o seguinte: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não é para o meu bem, Adriana. Não é para que eu tenha mais prestígio, para que eu seja mais rica, para que tenha mais sucesso. Não. Coopera para que eu seja mais semelhante a Cristo. Isto é lindo. É lindo porque a gente só pensa, coopera para o meu bem, para eu ter um carro, para eu ter uma casa, para eu ter um casamento feliz. Não. O propósito de Deus tem um propósito na nossa vida e, e tudo vai cooperar para que esse propósito aconteça. E uma dessas coisas é para que a gente se torne mais semelhante a Cristo. Pode ser que na hora que você está passando por aquela adversidade, você não consiga enxergar nada e não tem problema nenhum de não enxergar. O interessante é que quando você estiver lá na frente, você vai poder olhar para trás e falar, nossa, olha como eu fui transformada. Pode ser um tiquinho assim, mas eu fiquei mais parecida com Cristo e isso é lindo. É lindo. Bom, eu quero encerrar dizendo que quando a gente entende que tudo serve o plano de Deus, a gente não vive mais frustrado com as coisas que parecem injustas, porque a gente sabe o Pai que a gente serve. A gente sabe o Pai que cuida da gente. Eu quero encerrar fazendo uma oração breve. Pai, obrigada. Obrigada por tamanho amor que o Senhor tem por nós. Obrigada porque o Senhor cuida de nós em todas as situações. Porque em tudo, sejam as coisas boas ou ruins, o Senhor tem um controle e o Senhor tem um propósito, nos fazermos mais semelhantes ao Teu Filho. Obrigada, Pai. Nos ensina a ter um coração humilde, nos ensina a ter um coração simples e perdoador, e assim como José, que não venhamos pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Que venhamos ter um coração, meu Pai, sem nenhuma raiz de amargura, mas que venhamos ter um coração contrito, um coração onde o Teu amor superabunda em nós, Pai. Obrigada. Amém.